Existem lugares em que o tempo parece hesitar, como se algo ali estivesse desalinhado, esperando apenas que alguém entrasse no momento errado. A história de hoje fala de um desses lugares, um corredor que, tecnicamente, não existe. Um espaço que não deveria estar lá, e ainda assim, aparece para pessoas muito específicas. E a pessoa que viveu isso me contou cada detalhe, com uma voz que tremia, mesmo anos depois. Agora você vai ouvir tudo. Respire fundo e não olhe para trás enquanto escuta. Anderson nunca foi de acreditar em coisas sobrenaturais. Tinha 29 anos, trabalhava como técnico de manutenção predial e estava acostumado a lidar com prédios velhos, ruídos estranhos, estruturas rangendo. Para ele, tudo tinha uma explicação. Até aquela noite. O prédio ficava no centro da cidade. Um edifício comercial antigo de 8 andares. A maioria das empresas já havia mudado para lugares mais modernos, deixando ali apenas escritórios pequenos, consultórios e salas quase sempre vazias depois das 6 da tarde. Anderson foi chamado para verificar um problema simples. Algumas lâmpadas que estavam piscando no 5º andar. Ele chegou por volta das 22 horas, como de costume. Gostava de fazer serviços noturnos, porque os prédios ficavam silenciosos e livres de movimento. No elevador, porém, percebeu algo estranho. Quando apertou o botão do 5º andar, a luz acendeu e depois apagou. O painel piscou rapidamente o número 6, depois 3 e só então voltou para o 5. Ele franziu a testa, mas deixou passar. Elevadores velhos faziam isso o tempo todo. O 5º andar estava completamente silencioso quando a porta abriu. O corredor longo, reto, iluminado por lâmpadas fluorescentes frias. As portas dos escritórios fechadas. Nenhuma janela aberta. Nenhum som. Nem mesmo o de uma rua distante. Anderson caminhou até o quadro de luz, abriu, conferiu, trocou os disjuntores. Tudo normal. Mas as lâmpadas continuavam piscando. Ele então seguiu pelo corredor para verificar uma a uma. Caminhou até o fim, onde sabia que havia apenas uma parede com um hidrante e um extintor. Mas não havia uma parede. Havia um corredor lateral, estreito, escuro e claramente antigo, como se tivesse sido construído décadas antes do restante do prédio. Anderson parou, confuso. Aquela passagem não existia. Ele trabalhava naquele prédio há meses. A planta baixa ficava guardada na sua sala. Não havia absolutamente nada ali. Nunca. E ainda assim, ele estava olhando para um corredor profundo, onde a luz não alcançava. Estranhamente, porém, ele sentiu como se algo o chamasse. Não com palavras, mas com uma sensação. Como quando alguém olha para você atrás de uma porta. O ar ali parecia mais frio. Ele deu um passo, depois outro. O som dos próprios passos ecoava de um jeito diferente, como se o corredor fosse maior do que parecia. As paredes eram de um amarelo antigo, manchadas por infiltração. O piso era de ladrilhos quebrados. Tudo destoava totalmente do padrão do prédio. Isso está errado, ele murmurou. E então percebeu uma coisa. Não havia lâmpadas no teto, nenhuma iluminação. E mesmo assim, ele conseguia enxergar tudo, como se uma claridade suave, sem origem, estivesse espalhada no ar. Ele caminhou por cerca de 20 metros. O corredor parecia quase interminável, até que viu ao fundo uma porta de madeira velha com uma placa enferrujada. Mas não havia números, apenas 3 letras arranhadas. Vol, voltar, vazio, vol... O quê? Antes que pudesse se aproximar, um som ecoou atrás dele. Passos, lentos, pesados, indo em direção a ele. Anderson se virou rapidamente, mas o corredor atrás estava vazio.
Os passos pararam. Tem alguém aí? Ele chamou. Nada. E então, um frio subiu pela espinha quando percebeu que o som vinha do teto, lentamente, como se algo se arrastasse por cima dele. Ele respirou fundo, nervoso, mas tentou manter a razão. Deve ser um rato, pensou, ou uma caixa de ar-condicionado soltando. Mas então o som desceu pela parede lateral, bem devagar, como se mãos estivessem deslizando por dentro da parede. Anderson recuou instintivamente. Sentiu algo alterar no corredor. O ar ficou pesado, como se estivesse submerso. O silêncio se tornou absoluto, e a porta no fim do corredor se abriu sozinha, muito devagar, sem ruído, como se estivesse sendo puxada por alguém extremamente cuidadoso. Anderson quase não respirou. Algo dentro daquela sala escura parecia observá-lo. E foi então que ele viu, no chão, diante da porta, uma marca, como um risco profundo, arranhado no ladrilho, em forma de mão. 5 dedos longos, tão longos que pareciam desproporcionais. Ele deu um passo para trás e ouviu, vindo de dentro da sala, "Volte." A voz era baixa, quase indistinguível, mas definitivamente real. Anderson virou e correu. Correu sem olhar para trás, sentindo o corredor tremendo levemente, como se algo caminhasse atrás dele. A cada passo ele tinha certeza de que, se desacelerasse, mãos pálidas agarrariam seus tornozelos. Quando alcançou o corredor original do 5º andar, a passagem atrás dele simplesmente não existia mais. A parede estava lá, lisa, sem porta, sem corredor. O elevador demorou demais. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando as portas finalmente abriram, ele entrou e apertou o térreo repetidas vezes. Desceu. Saiu pela portaria. Foi embora sem terminar o serviço e nunca mais voltou naquele prédio. Mas não foi o fim. Algumas semanas depois, ele acordou no meio da madrugada. Sentiu o coração acelerar sem motivo. Levantou para beber água. E ao passar pelo corredor de casa, percebeu que uma das paredes tinha uma sombra fina. Um risco escuro. Algo parecido com uma porta estreita. E no chão, quase imperceptível, como se tivesse sido arranhado com cuidado, voa aquela palavra, as mesmas letras. E então, do outro lado da parede, ele ouviu. Como se alguém estivesse caminhando novamente em um corredor que não deveria existir. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todo mundo consegue ouvir uma história dessas até o fim sem olhar para trás alguma vez. Me conta nos comentários. Você teria coragem de entrar naquele corredor? Ou teria ido embora na primeira luz piscando? Se você gosta desse tipo de terror mais realista, sombrio e crescente, então já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem sempre mais histórias chegando, talvez ainda mais inquietantes do que essa. Obrigado por assistir até o final e até a próxima história. Mas, se ouvir passos lentos no corredor da sua casa hoje à noite, não abra a porta.